O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC debateu nesta semana os desafios e solidariedades internacional com representantes da USW, que é a United Steelworkers Union. Na ocasião, os dirigentes reforçaram a importância da unidade da classe trabalhadora para avançar nas conquistas de direitos. Para falar com a gente sobre essa questão, nós conversamos agora com a Caroline Kasdin, que é aposentada da United Steelworkers da Union, que é a confederação sindical maior das indústrias do setor público e outros setores dos Estados Unidos e do Canadá. Caroline, prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz de estar junto com vocês. A TVT é maravilhoso. E a gente gostaria de começar a te ouvir falando deste ato tão importante, né, de solidariedade entre trabalhadores daqui do Brasil e dos Estados Unidos. Este evento realizado nos Metalúrgicos do ABC, que é um sindicato aqui do Brasil, um dos maiores da América Latina, e traz esse importante tema, né, essa questão de solidariedade, porque os problemas com os trabalhadores, eles existem em qualquer parte do mundo. E trazer essa questão da solidariedade, troca de experiências para avançar nas conquistas de direitos é muito importante, não é, Kathleen? É muito importante. Faz anos que a gente tem essa parceria com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, tipo uns 15 anos que a gente vem desenvolvendo projetos, cursos, atos de solidariedade fundamental para os trabalhadores dos três países realmente, porque temos o Canadá também. Este fim de semana agora, não, esta semana agora, estivemos junto com a CNM, a Confederação Nacional dos Metalúrgicos, também em Fortaleza, junto com a CNQ e com os ferroviários, para discutir exatamente o futuro do trabalho e como é que a gente tem que mudar realmente nas nossas vidas para que na indústria a gente adequa ao meio ambiente, a gente adequa às comunidades que estão sofrendo ao redor das plantas da indústria. Então, este seminário foi demais, tinha gente do país todo lá, e nós da USW fomos convidados a participar também. Antes fizemos um seminário, um intercâmbio muito importante com o Sindicato do ABC sobre a organização sindical e como é com esta economia em movimentação a gente pensa, como é que a gente pensa, como é que a gente faz estratégia em prol dos trabalhadores na mudança da economia. Foi um seminário maravilhoso, a gente adorou. Fizemos no Recife, este outro. E, Caroline, eu queria aproveitar a sua participação conosco para falar um pouco da atual realidade da luta da classe trabalhadora nos Estados Unidos. A gente vem nas últimas semanas acompanhando organizações grevistas nas indústrias, mas também a gente acompanhou recentemente uma greve em Hollywood que ganhou uma repercussão mundial e que tudo parece a população estadunidense apoiando os atos grevistas, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco, se pudesse ser sucinta, assim, como que acontece a organização sindical nos Estados Unidos, que é diferente aqui do Brasil, né? A forma de organização, e como tem sido o apoio da população a essas organizações. Bom, é bem abranchado, a gente poderia falar disso para 3 horas em seguida. Resumindo, o nosso sistema sindical, a nossa lei é completamente diferente do Brasil. Trabalhadoras aqui nos Estados Unidos, pela nossa lei, não têm direito a sindicato automático. Tem que fazer grandes campanhas de organização sindical, nos quais as empresas têm mais direitos do que os trabalhadores, para interferir nas nossas campanhas de sindicalização. Eu posso falar mais disso se quiser, mas vamos para frente.
Este momento aqui nos Estados Unidos é muitíssimo interessante. A população, no geral, agora uns 2/3 da população apoiam sindicatos. Que isso 10 anos atrás era 1/3. Quer dizer, mudou. Essas greves que você cita são greves de gente já sindicalizados. Ok? Não a nova organização que está acontecendo no setor de serviços, no setor culturais, profissionais, por exemplo, e vocês estão acompanhando Starbucks e Amazon e Trader Joe's. Aqui em Pittsburgh estamos sindicalizando trabalhadores nos museus. Eu moro em Pittsburgh, na Pensilvânia. Da biblioteca, a biblioteca aqui, os museus são com o nome de Andrew Carnegie, que foi um dos mais oprimidores na indústria de aço no mundo, mas aqui em Pittsburgh. Então, ele deve estar virando tumulto dele, esqueço a palavra, dele, com a sindicalização dos trabalhadores nos museus que ele fundou com o dinheiro dos trabalhadores. Então, isto tem um efeito aqui em Pittsburgh maravilhoso. O detalhe vamos primeiro o que vocês colocaram de Hollywood e da OAW. Hollywood tem 2 greves, realmente. A primeira é dos atores. A segunda, dos escritores. Primeiro, para sair de greve, foram os atores. E por que tinha que sair? Por causa de várias coisas, mas, em principal, é a questão da nova tecnologia e como isso afeta nossos trabalhos. E neste que a gente tem que mudar o nosso pensamento, a nossa forma de fazer estratégia. Por quê? Porque com Artificial Intelligence, vocês falam IA, inteligência artificial, pode ter um robô fazendo o papel, pode ser uma característica totalmente diferente, onde o ator está usado para criar a inteligência artificial e não ganha mais. Quer dizer, não tem mais royalties para ele, não tem mais nada para ele e ela. Então, esta greve dos atores, também a greve dos atores de Hollywood tem outra dimensão, que a gente pensa que os atores são bem pagos, etc. e tal, vivendo aquela vida, etc. Mas não é bem assim. Um certo % que estão no topo disso ganham maravilhosamente. Mas os demais ganham quase nada. E não tem trabalho fixo, não tem trabalho toda hora. Então, tem que procurar como viver nessa condição. Então, o muito bom desta greve dos atores é que os topos que ganham bem estão apoiando os que não ganham tão bem. Não tem tantos papéis, não tem tantos filmes, não tem tantos teatros, etc. e tal. Então, isso foi muito importante. E depois saíram os escritores. E aí paralisou Hollywood. Na televisão, a seriados, não tem mais novo, não tem mais nada. Então, isso foi muito importante. Esta semana, fechou a greve dos escritores. Conseguiram as demandas suficientes para eles tomar a decisão de acabar com a greve e voltar ao trabalho. Mas os atores ainda continuam. Então, temos que ver como isso vai andar. Quem sabe as empresas que são quase as mesmas agora dão um pulo para os atores, mas isso está ainda sem a gente saber. Carol, isso só mostra quando você traz esse papel, essa importância, né, esse dado da solidariedade, porque a indústria do entretenimento, a gente sabe que não é toda ela que beneficia os trabalhadores, e você trouxe esse exemplo, ela se iguala praticamente à indústria do esporte, por exemplo. Aí no seu país você sabe como funciona do basquete, do futebol americano e para o futebol mundial. É 0,5% que ganham esses salários astronômicos e, na sua infinita maioria, salários muito precários. Mas eu queria repercutir contigo um momento muito importante dessa semana aí,
que foi a ida de Joe Biden a um piquete de grevistas. Como isso repercutiu aí nos Estados Unidos? Eu tenho que falar que isto é uma maravilha. Nunca na história dos Estados Unidos um presidente do país se juntou a um piquete de trabalhadores em greve. Isto é demais. Este presidente Biden é o presidente mais favorável aos sindicatos que já tínhamos desde Roosevelt, que era na época da Grande Depressão. E ele está fazendo além do Roosevelt. Esta greve da OEW, quer que eu fale um pouco disso? Da greve? Está firme e forte. Tem um novo presidente, o Sean Fain, que vem do chão da fábrica, 40 anos de trabalho, e eles são muito inteligentes da forma que fizeram a greve. Por quê? Porque antes era de fazer greve em todos os três grandes, General Motors, a GM, a Ford e o que era Chrysler, que agora tem outro nome. Mas eles resolveram não fazer isso. Eles escolheram um local de trabalho de cada um para fazer greve. Então, só tiraram de 140 mil trabalhadores que tem, só tiraram 36 mil trabalhadores em greve. E aí, segura também o fundo para pagar a greve, para pagar a greve dos trabalhadores, para os trabalhadores que estão em greve, que é fundamental para poder manter a greve. Agora, depois não teve progresso, então o que é que eles fizeram? Eles ampliaram a greve para mais alguns, mas não das montadoras, mais alguns dos fornecedores, do supply chain, de onde é que vem as partes. São 36, me parece, que agora estão em greve nestes. E hoje eu li que estão começando uma campanha de solidariedade da comunidade para as pessoas da comunidade ir conversar com os donos desses lugares de fornecedor para falar com as grandes três a acabar com a greve. Agora, tem progresso na Ford e na GM, mas não tem progresso na Chrysler, mas não é suficiente para voltar. A população está a 10 com a greve. Ninguém nunca quer fazer greve. Nós estamos aqui para dizer que as pessoas estão querendo sair de greve, mas quando sai forte. E, Caroline, vou aproveitar esses minutinhos finais que a gente tem de conversa. Não posso deixar de te perguntar sobre a passagem do presidente brasileiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Nova York, e no momento também que ele se encontra com Biden. E um dos temas do encontro público entre os dois executivos estadunidense e brasileiro foi exatamente sobre direitos trabalhistas. Queria te ouvir sobre essa posição, esse anúncio conjunto entre Biden e Lula. O que é isso importante para o mundo do trabalho de forma global? Eu posso responder. É fundamental, importantíssimo. Não tem igual, eu acho. Isso vem vindo, isso é uma construção, isso não é de ontem para hoje. O Biden foi o primeiro, quando o Lula foi eleito, o Biden estava logo no telefone, mandando uma mensagem para aquele que não vai ter nome aqui na nossa conversa, que Estados Unidos está junto. Então, isso foi muito importante naquele momento. E essa construção vem vindo, eu diria, do tema que as duas palavras-chave são trabalho digno. E os dois presidentes estão em prol de trabalho digno. Foi assinada uma declaração muito importante sobre o assunto e agora vamos ver a sequência, como é que a gente vai fazer no futuro. Caroline, nosso tempo está acabando, mas eu tenho que te fazer uma pergunta também que para mim é muito pertinente para nós aqui no Brasil. Este momento atual nos Estados Unidos, trabalhadores reivindicando trabalho digno, direito de greve. A gente sabe que os Estados Unidos vai ter eleição e aí o Joe Biden vai tentar a reeleição, em um momento delicado.
Assim como aqui no Brasil, aí a extrema-direita também se consolidou e avançou no governo de Donald Trump. Aqui nós conseguimos tirar um presidente de extrema-direita, elegemos um presidente progressista, que é o presidente Lula. Queria te ouvir como é que é essa questão do Joe Biden agora, nesse alinhamento com os trabalhadores, defender um trabalho digno, isso pode influenciar no resultado das eleições. É possível? É tudo possível neste mundo, né? O Biden foi no piquete, no dia depois o Trump foi para uma empresa sem sindicato, nenhum trabalhador sindicalizado estava lá. A UAW, vocês falam, ainda não falou o nome do Biden para presidente. Por quê? Porque ainda estão na conversa sobre carros elétricos e qual vai ser a política na nova economia que está crescendo, que é outro assunto interessante para a gente conversar, mas não dá tempo agora, eu entendo. Então, o presidente do OIW falou que ninguém apoia o Trump. Isto nem pensa que isso vai acontecer. Trump, no falar dele, tinha gente com placas, trabalhadores sindicalizados para Trump. Depois, um repórter daqui foi falar com aquele cara que estava com aquela placa, perguntou se era sindicalista, o cara falou não. Então, a mensagem está clara. Os trabalhadores da OIW estão com o Biden, sim, senhor. O detalhe aqui na eleição é meio complicadinho, por causa da idade dele, né? Que já tem a idade. Trump também tem. Então, vamos ver como isso rola. Conversamos com Carolee Kasdin, aposentada da Unit Steelworks Union, que é a conferência sindical maior das indústrias do setor público e outros setores dos Estados Unidos e Canadá, que nos trouxe aí um panorama, uma análise e também toda essa realidade dos trabalhadores e trabalhadoras estadunidenses, canadenses, que muitas vezes aqui na mídia corporativa a gente não tem acesso, não tem esclarecimentos. E muito obrigada, Caroline, por toda essa informação que você nos trouxe. Sim. Eu que agradeço e tenho que dizer que a AFL-CIO, a nossa central, United Steelworkers, o meu sindicato, um monte de confederações já estão anunciadas com Biden. Estamos lá. Ok. Muito obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Abraço. Abraço.